Vamos então, meus amados irmãos, são 19 horas e 30 minutos, nós vamos iniciar esse nosso momento devocional com uma oração. Ô, Oswaldo chegou. Aí, Oswaldo, que bom que você também chegou no nosso momento de oração. Vamos buscar ao Senhor? Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia. E mais uma vez nós queremos expressar o privilégio que temos de falar com o Senhor. Nada se compara, ó Deus, à graça que temos de poder saber que o Senhor ouve as nossas orações, que Tu és um Deus presente, que o Senhor cuida de nós. E queremos, Senhor, colocar diante de Ti a vida do Renato. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe os exames que ele há de fazer amanhã, que o Senhor o guarde e que, se houver alguma enfermidade, que o Senhor possa curar. Continuamos, ó Deus, apresentando diante do Senhor a vida do Nelson, do Paulinho, amigos do Tomé. Peço que o Senhor, ó Deus, possa curá-los, restabelecendo, ó Deus, plenamente a sua saúde. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade. Oramos, ó Deus, pelo estado de Rondônia. Senhor, ajuda-nos a vencermos, ó Deus, essa pandemia. Que o Senhor guarde, ó Deus, a nossa terra. Que o Senhor abençoe os nossos médicos, todos aqueles, ó Deus, que de fato prestam hoje serviços essenciais à nossa cidade, ó Deus, ao nosso estado. Peço, ó Deus, que o Senhor guarde as suas famílias, abençoe os seus lares. Que o Senhor dê sabedoria também, ó Deus, aos cientistas, aos médicos, ó Pai, na condução dessa crise, que eles, ó Deus, providenciem o antídoto, ó Deus, uma cura, ó Pai, para este vírus. Nossa esperança sempre estará no Senhor. Pai, pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja. Fortalece, ó Deus, a fé do Teu povo. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ser tomados pelo desânimo, pela frieza, pela apatia, e que nem tão pouco, ó Deus, venhamos nos afastar do Senhor. Antes, que o Senhor, ó Deus, nos guarde. Antes, ó Deus, que o Senhor venha usar as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos falar do Teu Evangelho por meio das redes sociais, ó Deus. Mesmo impossibilitados, ó Deus, de andarmos, de visitarmos, que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos, ó Deus, cumprir a nossa responsabilidade, testemunhando o Teu amor e da Tua graça. Seja sobre nós, ó Deus, nessa noite a Tua bênção. Que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 1, de 1 a 6, a palavra do Senhor assim nos diz. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Versículo 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. Amados irmãos, por que nós devemos estudar o livro de Provérbios? Porque vale a pena toda noite você acompanhar essa nossa série de devocionais. Eu gostaria nessa noite de te convencer, de te persuadir a acompanhar esta série. O livro de Provérbios, ele inicia justamente fazendo um convite para que nós mergulhemos profundamente nas páginas desse livro, a fim de conhecermos o ensino abençoado, o ensino maravilhoso desse tão rico e maravilhoso livro da Palavra de Deus. À luz do texto que nós acabamos de ler, o primeiro bom motivo para que eu e você estudemos juntos o livro de Provérbios é para alcançar sabedoria. Vejam vocês o versículo de número 2, que diz o seguinte: para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras de inteligência. Então eu e você somos convidados a mergulharmos nessa série justamente para nós adquirirmos sabedoria. Mas que sabedoria é esta que eu estou falando? Que sabedoria nós vamos encontrar no livro de Provérbios? Nós não vamos encontrar a sabedoria do homem.
Não é uma sabedoria que você vai aprender nos meios acadêmicos, numa escola, ou num curso preparatório, ou em qualquer outro curso de formação. A sabedoria que nós adquirimos no livro de Provérbios, ela vem do alto. Ela é pura, ela é santa, ela é perfeita porque ela procede do próprio Deus. Pense nisso. Que riqueza é estudarmos esse livro, porque nós vamos aprender sabedoria vindo diretamente do trono da graça de Deus. É o próprio Deus quem fala, não é o homem. Nenhum homem desse mundo, nem o mais sábio, nem o mais culto, pode se comparar com a sabedoria que nós recebemos da parte do Senhor. Então, em Provérbios, nós podemos dizer que no versículo 2 nos mostra um contraste entre o homem e Deus. E aonde nós queremos encontrar sabedoria? Vinda esta do homem ou vindo esta do próprio Deus? Se você quer receber conhecimento, sabedoria e ensino da parte do próprio Deus, mergulhe nessa série. Não perca a nossa devocional. Acompanhe todos os dias o estudo da Palavra de Deus. E o melhor, olha só, você não vai pagar nada. É de graça. Qualquer outro curso, qualquer outra formação acadêmica, provavelmente você vai ter gasto. Talvez você fale, mas pastor, e a faculdade pública e a escola pública? Mesmo assim você tem gasto. Você tem que comprar caderno, você tem que comprar livro, você tem que comprar roupa, você tem que se deslocar para lá. Enfim, de uma certa forma, mexe também no teu bolso. Mas aqui, quando nós estudamos a palavra do Senhor, ela vem gratuitamente ao nosso coração. Basta crer, basta ouvir, basta praticar. A segunda boa razão, meus amados irmãos, que nós encontramos à luz do texto que nós acabamos de ler para estudarmos o livro de Provérbios, é para nós darmos bom testemunho aos outros homens. A segunda razão, para darmos bom testemunho aos outros homens. Eu fundamento esse meu argumento no versículo 3. Por favor, acompanhe, que diz o seguinte: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, o bom testemunho nós alcançamos através de 3 virtudes que são apresentadas para nós nesse versículo. E essas 3 virtudes que nós vamos discorrer agora sobre elas não nascem em nós, mas elas são desenvolvidas a partir da nossa experiência com Deus, a partir do nosso conhecimento da sua palavra. Ou seja, o homem por si só ele não possui essas 3 virtudes, justiça, juízo e equidade. Essas virtudes, elas são desenvolvidas em nós, elas crescem à medida em que nós mergulhamos na palavra de Deus, nos comprometemos de forma disciplinada a lermos e estudarmos a Bíblia. Me permita falar rapidamente dessas 3 virtudes. Quando nós estudamos o livro de Provérbios, primeiro, nós desenvolvemos um senso de justiça. E o que significa esse senso de justiça? A capacidade de emitir um tipo de julgamento ou avaliação sem sermos injustos e sem prejudicarmos a ninguém. Por causa dos nossos pecados, somos sempre tendenciosos. Inevitavelmente, deixamos de ser imparciais. E com isso acabamos prejudicando as pessoas e até mesmo machucando aqueles que nós amamos. Quantas vezes nós emitimos um juízo equivocado, uma avaliação incorreta? E por que o fazemos? Porque de fato nos falta sabedoria. E a sabedoria nós vamos encontrar na palavra de Deus, mais especificamente nessa série, nós vamos encontrar em Provérbios. Você estudando Provérbios, você vai dar um bom testemunho da sua fé, porque você vai ser justo, e justo aqui entenda, a capacidade de fazer uma avaliação, emitir um juízo, sem prejudicar qualquer outra pessoa. Segunda virtude que nós podemos desenvolver à luz de Provérbios, do estudo desse livro,
é o chamado juízo. Veja que o texto diz sobre justiça, o juízo. E o que é o juízo? A capacidade de agir racionalmente, lucidamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas das nossas atitudes, decisões e escolhas são tomadas de forma precipitada, sem o devido juízo, sem a devida avaliação. E nós erramos muitas vezes, falhamos e arcamos com as consequências desses nossos erros, da nossa falta de juízo. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, buscamos conhecê-la, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nosso coração à medida em que nós também permitimos que a palavra penetre em nós, e como consequência disso nós adquirimos essa capacidade de avaliarmos uma situação, de fazermos uma escolha pensada, pautada e orientada pela sabedoria que vem do alto. Estudar provérbios e colocar em prática os seus ensinos significa não agir estupidamente, agir imprudentemente. Pelo contrário, colocando em prática o que nós vamos aprender, teremos juízo, sofreremos menos, erraremos menos. Vale a pena estudar essa série. A terceira virtude que nós podemos destacar aqui, à luz do texto que nós estamos meditando, é a chamada equidade. E o que significa a equidade? A capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá, pelo conhecimento da sua palavra, de tratar as pessoas de uma forma igualitária, sem preconceitos, sem sermos injustos, sem termos dois pesos e duas medidas. Essa capacidade, esse senso, só pode ser desenvolvido em nós mediante a esse comprometimento de conhecer a palavra de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes nós somos injustos? Nós erramos nos nossos preconceitos. E para que isso já não mais aconteça, é importante que nós estudemos a palavra de Deus. É claro que nós jamais vamos alcançar um estado de perfeição. Isso a gente precisa ser bem claro, bem verdadeiro. Mas nós podemos melhorar muito como pessoas. Nosso testemunho pode ser muito mais eficaz na sociedade, em casa, junto com a família, se nós buscarmos conhecer a palavra de Deus, para obter justamente justiça, juízo e equidade. São virtudes, meus amados irmãos, que nós sempre precisamos desenvolver. E nunca essas virtudes, elas estarão plenas em nós. Sempre haverá necessidade de crescermos, buscarmos mais o conhecimento acerca disso. E a terceira e última razão, porque eu e você devemos estudar o livro de Provérbios, é para transmitir conhecimento a outras pessoas. Vamos recapitular o que a gente viu até aqui, para você não perder a nossa linha de interpretação, a nossa linha de pensamento. Vimos até aqui duas razões para estudarmos o livro de Provérbios. Para adquirirmos sabedoria, algo pessoal, para termos um bom testemunho junto à nossa sociedade. E a terceira razão é para transmitir conhecimento a outras pessoas. O versículo 4 fundamenta essa minha tese. Por favor, chama a sua atenção. Leia comigo. Provérbios 1,4 diz: para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Nós temos aqui dois grupos de pessoas que eu e você precisamos ajudar, que Deus nos chama a ajudar. Mas nós só vamos conseguir ajudar essas pessoas se nós tivermos sabedoria. E sabedoria nós adquirimos através do conhecimento da palavra de Deus. Primeiro, eu e você somos chamados a ajudarmos as pessoas simples. E quem são as pessoas simples? São aqueles desprezados pelo mundo. São aqueles que estão iniciando a caminhada de fé. São aqueles que estão sedentos por conhecer a palavra de Deus. Esses são simples.
O Salmo de número 19, versículo 7, fala sobre eles. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu e você, quando adquirimos sabedoria, não adquirimos para guardar apenas para nós. Não é algo que a gente guarda no coração e aplicamos apenas em situações que nós julgamos ser necessárias. Não. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Para que você ajude as pessoas mais simples, as pessoas indecisas, confusas, desorientadas, rejeitadas por esse mundo, desprezadas pelos homens, mas que têm interesse em conhecer a Deus, em amarem ao Senhor. E o texto da palavra do Senhor, lá de Salmo 19, versículo 7, diz que aqueles que são simples tornam-se sábios pelo conhecimento da palavra de Deus. E quem vai levar esse conhecimento? Quem vai ensiná-los? Anjos do céu? De forma nenhuma. Eu e você temos essa incumbência. Segundo grupo de pessoas que nós precisamos ajudar, os jovens. Nós precisamos orientar os jovens. Cabe a nós, como comunidade da fé, como igreja, como família que somos, instruir os jovens, orientá-los. Vejam vocês, nós que já temos as cãs brancas, os cabelos brancos, né? Sabemos que as mais importantes decisões da nossa vida nós tomamos na juventude. Qual profissão, com quem casar, o que fazer. E algumas dessas escolhas vão ter reflexos por toda a nossa vida. Uma má escolha pode trazer sofrimento a toda a nossa existência aqui. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas, até hoje, vivem sofrendo, amarguradas, ressentidas, por terem feito péssimas escolhas na juventude? Quem vai ajudar os jovens? Quem vai orientar os nossos jovens? Somos nós, os adultos, os mais experientes. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mergulharmos mais uma vez em estudarmos o livro de Provérbios, para que orientemos aqueles que estão formando, construindo a sua história, para que eles não errem, para que eles não sofram. E quando eles erram, quando eles sofrem, todos nós sofremos juntos. Como nós, como família da fé, como igreja, tantas vezes sofremos quando enxergamos alguns dos nossos jovens fazendo besteiras, tomando decisões erradas. E talvez eu fale algo aqui que possa doer um pouco em nós. Mas algumas vezes nós somos culpados porque negligenciamos a nossa resposta, porque nos omitimos, nos calamos, deixamos de orientar e de falar. É claro que todos nós sabemos que, em primeira instância, as responsabilidades são deles, é óbvio. Mas será que também nós não temos uma parcela de culpa? Não seria também a nossa omissão responsável pelo sofrimento de alguns jovens? O que falar? Como orientar? Nós não podemos ser crentes vazios. Nós não podemos ser crentes rasos. Dos nossos lábios precisam transbordar conhecimento e sabedoria. E isso só há de acontecer se eu e você nos comprometermos a estudarmos fielmente a palavra de Deus. Termino a nossa devocional dessa noite lendo o versículos 5 e 6, que é uma conclusão, que é a chamada aplicação do pastor. Versículos 5 e 6. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Deus abençoe a cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma noite de paz. Que o Senhor nos guarde em segurança. Amanhã, se Deus assim permitir, nesse mesmo horário, 19h30, nós vamos falar sobre a chave da sabedoria. Olha só que tema. Você quer ser uma pessoa sábia? Quer errar menos? Qual é a chave da sabedoria?
não perca amanhã, às 19h30. Se Deus assim permitir, nos vemos amanhã de novo. Vamos orar? Pai, obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial. Como é bom, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, como é bom, ó Deus, nós nos deleitarmos em Teu ensino e diante daquilo que nós acabamos de estudar, ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas sábias. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos bom testemunho a esta sociedade. E ajuda-nos também a instruir, ó Deus, os simples e aos jovens, para que esses também tenham uma vida abençoada. Livra-nos do mal, acalma o nosso coração. Supre, Senhor, a necessidade de quem precisa. Traz, ó Deus, novo ânimo ao abatido, refrigério ao coração do aflito. Nós oramos, Senhor, confiados em Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, minha gratidão. Tivemos hoje quase 80 pessoas acompanhando a nossa devocional dessa noite. Senhor, seja louvado. Um forte abraço, até amanhã, se Deus permitir.